Na nossa última aula sobre interface solo-raiz, a gente vai entender como que a membrana plasmática funciona como uma barreira seletiva para a entrada de nutrientes dentro da célula vegetal. Então, olha aí, ó, a membrana plasmática é nada mais do que uma barreira que vai separar o meio externo, que é instável, do meio interno da célula, que é estável. Tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, essa camada que forma, então, a membrana plasmática, que vai separar esse meio onde a célula vegetal não tem controle nenhum, que é o meio externo, do meio que ela está controlando, que é o meio interno, meio estável. Tá bom? Então, a membrana plasmática, isso aqui é bem a gente vê bastante isso lá no nosso ensino fundamental, ensino médio, né? A membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica, então a gente tem duas camadas de lipídios que estão colocadas uma adjacente à outra, formando essa bicamada, que é o que vocês estão vendo essas bolinhas amarelas aqui, né? Então, uma camada de lipídios ali em cima, uma camada de lipídios embaixo. Aí a gente tem como pela composição de lipídios, né, as bolinhas, os ácidos graxos, eles apresentam uma associação com a água, eles conseguem interagir com a água, então a gente vai formar uma parte hidrofílica aqui fora, e as caldinhas de glicerol, né, elas formam uma parte mais hidrofóbica. Então, a parte aqui do meio da membrana plasmática, ela não interage com a água, né, ela é uma parte que tem medo da água, vamos dizer assim. Daí vem o nome hidrofóbica. Grudado aqui na membrana plasmática, a gente pode ver que nós temos também proteínas, tá, inseridas ali na membrana plasmática, e carboidratos. Então, essas proteínas e carboidratos, eles têm várias funções, eles podem ser receptores hormonais, eles podem ser detectores de alguma condição ambiental, como temperatura, presença de patógenos, tá? Podem ser transportadores de nutrientes, que é o que a gente vai ver bastante aqui na nossa aula de hoje, e dentre várias outras funções que a gente pode ter para essas proteínas e para esses carboidratos. E a gente diz que esse modelo de membrana é chamado de mosaico fluido. Por que o mosaico fluido? Porque apesar de na imagem aqui isso está tudo estável, a gente tem que entender que a membrana ela é uma coisa móvel. Então, tanto os lipídios como a proteína e os carboidratos que estão presos nessa membrana, eles podem se mover, eles podem trocar de posição. É que nem a gente está vendo nessa animação que está colocada aqui embaixo na esquerda, né? Então, a gente está vendo ali ó, uma certa movimentaçãozinha das proteínas e dos lipídios, né? Isso pode acontecer muito facilmente na membrana. Então, a proteína ela pode mudar de posição, o lipídio pode mudar de posição. Isso é importante para a célula controlar, a diferenciar, né? Fazer esse controle entre o que está fora e o que está dentro da célula e, eventualmente, fazer a passagem ou fazer a transdução de um sinal que está fora porque está dentro da célula. Tá? Ela é nesse sentido, a gente pode colocar aí a membrana como o nosso grande sensor do meio externo, né? Então, essas proteínas e carboidratos que estão voltados ali para fora ficam fazendo essa percepção do que está ali ao redor da célula e traduzem esse sinal para dentro da célula vegetal. A membrana plasmática ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva, ou seja, algumas coisas passam facilmente pela membrana, outras não passam. Tá? Então, o que passa facilmente pela membrana? Qualquer moléculazinha que for pequena e neutra. Tá? Então, qualquer coisa que não tiver carga e qualquer coisa que for pequenininho consegue passar numa boa pela membrana sem nem perguntar para a membrana, eu posso passar? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui que a gente está vendo na esquerda, a gente está vendo que o oxigênio, que é uma molécula que é muito pequenininha e não tem carga, ela tem uma alta taxa de permeabilidade na membrana plasmática. Então, ele consegue passar numa boa. Agora, quando a gente vai para moléculas grandes e moléculas carregadas, isso não passa pela membrana. Então, é o que a gente está vendo nessa animaçãozinha aqui na direita. Ó. Então, a gente está vendo uma moléculazinha grande, uma molécula carregada, em vermelho e verde, respectivamente, e a gente vê que elas batem na membrana e não passam, né? Então, elas têm esse certo problema para passar pela membrana plasmática. Então, como é que a gente faz o transporte de coisas que são grandes ou coisas que são carregadas pela membrana? A gente precisa usar transportadores de membrana. Esses transportadores de membrana são basicamente proteínas que ficam ali ó, inseridas na membrana e a gente está vendo o grande, o carregado, passando por ela, né? Então, esse ciclo, esses círculozinhos roxos que a gente está vendo na figura são as proteínas que estão associadas ali na membrana que vão facilitar
esse transporte de compostos que não conseguem passar muito fácil pela membrana. E claro, aqui a gente vai gerar uma seletividade, porque essas proteínas de membrana elas podem simplesmente parar de funcionar ou fechar esse poro que ela tem de transporte aqui e não deixar aquela coisa passar, né? Então a gente está vendo aqui, ó, coisinha carregada em verde, a coisinha grande em vermelho, passando numa boa por aquele transportador de membrana, mas aquilo pode não funcionar e falar, olha, não, você não vai passar, você vai ficar preso aí fora ou aqui dentro. Tá? É importante a gente saber isso porque a maioria dos nutrientes que as plantas vão absorver, eles são moléculas com carga, né? Então a gente está vendo aqui, ó, os macro e micronutrientes que as plantas absorvem. Se você não sabe o que é um macro e micronutriente, clica lá no cardzinho para ver a aula de nutrientes minerais, né? A gente está vendo que eles são nutrientes que têm carga, ou uma carga positiva ou uma carga negativa. Ou seja, os nutrientes que as plantas absorvem do solo, geralmente eles não passam fácil pela membrana. Né? Eles têm um certo problema para atravessar a membrana. Então, eles vão precisar dessa ajuda dessas proteínas transportadoras para fazer esse transporte de fora para dentro ou, eventualmente, de dentro para fora da célula vegetal, se for necessário. Né? Então, a maioria dos nutrientes eles vão ter transportadores que fazem essa passagem deles pela membrana. E aí a gente pode começar a interar vocês no conceito de gradiente eletroquímico. Então, a gente está vendo aqui ó, um conceito que é muito importante para a gente entender transporte de moléculas através da membrana plasmática. Imaginando que essa linha preta aqui é a membrana plasmática, a gente tem um ambiente de dentro da célula, um ambiente de fora, e veja que nesse caso que a gente está mostrando, as moléculazinhas que representam o nosso nutriente estão marcadas aqui em laranja, elas estão mais localizadas do lado de fora do que do lado de dentro da célula, né? Então, veja que a gente tem esse nutriente fictício, ele está mais localizado do lado de fora do que do lado de dentro. Por difusão, a tendência dessas moléculas é que elas, depois de um certo tempo, elas fiquem igualmente localizadas em toda essa estrutura, em toda esse cenário que a gente está mostrando aqui. Isso não acontece por causa da membrana plasmática, né? Então, a membrana plasmática vai impedir que esses nutrientes entrem na célula vegetal. Eles ultrapassem a membrana e fiquem para dentro da célula vegetal. Então, a gente forma aqui o que a gente chama de um gradiente eletroquímico. O que é esse gradiente eletroquímico? A membrana plasmática ela criou um ambiente onde, de um lado, tem mais nutrientes do que de outro. E a tendência desses nutrientes seriam ir desse lado mais concentrado para o menos concentrado, por pura difusão. Só que isso não acontece por causa da membrana plasmática, por causa dessa barreira. Né? Imagina assim, ó, é como se você tivesse um monte de pessoas do lado de fora de uma loja e essas pessoas elas querem entrar na loja, né? Só que essa tem uma porta, uma barreira aqui, a membrana plasmática está impedindo essas pessoas de entrarem. Se você eventualmente abrir essa porta, essa barreira, a tendência é que as pessoas entrassem e saíssem facilmente, né? Então, o gradiente eletroquímico ele diz para a gente isso aí, que em condições naturais, esses nutrientes eles gostariam de entrar, eles gostariam de ficar num estado em equilíbrio, né, em termos de concentração. Só que isso não acontece por causa da membrana plasmática. Então, quando a gente estiver falando de transporte, é sempre importante a gente entender que a gente vai ter transportes que podem se mover, ou nutrientes que vão ser transportados a favor de um gradiente eletroquímico. O que é um transporte a favor de um gradiente eletroquímico? É quando você navega dessa maneira de você sair de um local mais concentrado para um local menos concentrado. Então, a gente não precisa nem gastar energia para fazer isso, né, numa célula. Se você colocar aqui uma proteína de membrana que basicamente faça um buraco na célula, aquele nutriente, a tendência dele é entrar numa boa, né? Navegar sem gasto de energia e passar para dentro da célula. Então, a gente está navegando aqui o que a gente chama de a favor de um gradiente eletroquímico. E sempre quando você anda a favor de um gradiente eletroquímico, você não tem gasto de energia para fazer aquilo. Então, a gente vai chamar isso aqui de difusão facilitada, nesse caso. Tá? Então, se o nutriente pudesse passar para o local menos concentrado, você simplesmente chamaria aquilo de difusão, mas quando você tem esse porozinho que permite ele passar pela membrana, a gente vai chamar isso de difusão facilitada. Então, o transporte a favor de gradiente eletroquímico é super fácil de entender. É você criar um buraquinho que faça com que esse nutriente ele consiga navegar
do local onde ele está mais concentrado para o local onde ele está menos concentrado pela membrana. Claro que nós temos o que a gente chama de um transporte contra um gradiente eletroquímico. Algumas vezes você quer transportar um nutriente para o local onde ele está mais concentrado. Tá? Você quer fazer, por exemplo, muitas vezes quando as plantas estão absorvendo nutrientes, elas absorvem e armazenam tantos nutrientes que do lado de dentro da célula vegetal fica mais nutriente do que do lado de fora. Mas nem por isso ela quer parar de absorver, ela quer continuar absorvendo. E aí, nesse caso, a gente vai começar a navegar contra um gradiente eletroquímico, né? Você vai ter que empurrar o nutriente do lugar onde ele está menos concentrado para o lugar onde ele está mais concentrado. E aí, nesse caso, você começa a gastar energia na forma de ATP, por exemplo, para fazer isso, né? Então, você gasta energia para fazer esse transporte contra um gradiente eletroquímico. Esse transporte ele pode ser definido como transporte ativo primário ou transporte ativo secundário. Transporte ativo, porque você está gastando energia, por isso que ele é chamado de ativo. E primário é quando, o transporte ativo primário é quando você, a proteína que vai fazer esse transporte, ela mesmo gasta energia para fazer aquele transporte. Então, esse é o caso, por exemplo, de uma bomba. A gente vai ver já isso, como isso funciona, né? Uma bomba, ela geralmente, ela gasta energia para transportar o nutriente contra um gradiente eletroquímico, né? Agora você pode ter um transporte ativo secundário. É um transporte ativo que a gente gasta energia, só que a proteína que faz transporte não é ela que gerou a energia. Então, alguma outra coisa gerou energia para ela, tá? Ou quebrou, ou vai dar, vai fazer essa quebra de ATP, né? Quando eu estou dizendo gerar energia, é isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo falar que você está gerando ATP. Estou dizendo que você está quebrando, gerando energia na forma de quebra de ATP. Então, basicamente, a gente tem um transporte ativo que a gente chama de a favor de gradiente eletroquímico, que você pode chamar isso de um transporte passivo ou de uma difusão facilitada. Transporte ativo primário, você está navegando contra um gradiente eletroquímico através de uma direta quebra de ATP. O transporte ativo secundário, você está navegando contra um gradiente eletroquímico indiretamente ligado à quebra do ATP. E aí o que a gente vai começar a fazer aqui, ó, é ver como é que esses transportadores que estão nesse slide aqui, ó, funcionam. Então a gente vai conversar até o final da aula sobre canais, carreadores e bombas, que são os 3 tipos de transportadores que a gente tem nas células. Então vamos lá, primeiro os canais. Os canais são os mais fáceis de entender. O canal é basicamente uma proteína que é um buraco. Ele é uma proteína que tem um poro no meio dele, tá? E esse poro faz o transporte do nutriente, tá bom? Então ele imagina uma proteína com um buraco no meio, é só isso. Tá? Isso é um canal. O canal, ele sempre vai funcionar como um transportador passivo. Ou seja, se uma coisa quer ser transportada por um canal, ela vai sempre navegar a favor de um gradiente eletroquímico e nunca tem gasto de energia. Então, o canal não está associado à energia. E a navegação por dentro dele é sempre a favor de um gradiente eletroquímico. Num canal, nunca você vai ter ou melhor dizendo, num canal sempre você vai ter a navegação de nutrientes do lugar onde ele está mais concentrado para o lugar onde ele está menos concentrado. Os canais movem apenas um soluto por vez, então um canal de potássio só move potássio, um canal de sódio só move sódio, você nunca vai ter um canal de sódio e potássio. Então não tem um canal fazendo transporte de 2 solutos. Olha um canal legal aqui, ó. Esse aqui é uma aquaporina, um canal de água. Bom, então a gente está vendo aqui, ó, a membrana plasmática, né, a bicamada lipídica. Em azul aqui a gente está vendo a aquaporina, essa proteína transportadora de água. E ali no meio, as bolinhas vermelhas é justamente a água passando por esse canal de água, pela aquaporina. O tamanho do túnel do canal e as cargas, elas dão seletividade para esse canal. Então, uma vez que a água está passando aqui, ó, a aquaporina ela sabe que é água, ela só deixa a água passar. Se eventualmente vier um íon de potássio, por exemplo, aqui, esse íon de potássio não consegue passar pela aquaporina. Por quê? Por causa do tamanho e das cargas que a gente tem dentro do canal. Tá? Então, os canais eles são super seletivos. Tá bom? A aquaporina sabe que é a água que está passando dentro dela e só a água vai passar dentro dela. Um canal de potássio só passa potássio, um canal de sódio só passa sódio e assim vai. A gente tem seletividade nos canais. A passagem de íons por um canal é muito rápida. Tá? A gente está vendo aqui, ó, em média, 1 milhão de íons por segundo. Imagina, 1 milhão de moléculas passando dentro de um canalzinho por segundo. É muita coisa e é bem rapidão.
Como é que você controla a função do canal? O canal ele é um buraco na membrana, só que esse canal ele pode se fechar, que nem a gente está vendo nesse slide aqui, ó, nessa figura. Então a gente está vendo um canal aberto, com a gente tendo uma movimentação de íons lá dentro numa boa, e aqui o canal fechado. Quando o canal fecha, o íon não passa mais. Então essa é uma maneira que a gente tem de regular o que está passando pela membrana plasmática. Então você dá uma seletividade, você fala, ó, vamos supor, estou passando fósforo aqui por um canal. Aí a célula manda um sinal para aquele canal e fala, ó, chega, a gente não quer mais fósforo. Aí o canal, ele fecha. Então, a gente tem essa regulação de abertura e fechamento, e isso é essencial para uma planta sobreviver. Aqui um exemplo de um canal de potássio, é talvez um dos mais abrangentes que a gente tem em seres vivos. A gente está vendo esse canal de cima, tá? Então, imagina que você pegou essa proteína e você está olhando ela assim, ó, de cima. Então está aqui o poro desse canal, então você está vendo ele atravessado assim, e lá no meio um íon de potássio, tá? Em roxinho ali no meio. Somente um íon de potássio passa por esse canal por vez, ele se liga a esses resíduos de aminoácidos dessa proteína que estão aqui no túnel do canal, justamente para garantir essa seletividade, só o potássio passa ali. 10 angstrom de tamanho que a gente tem, então isso é 10 elevado a 10 a menos 10 metros, né? Bem pequitinho esse canal. Muito rápido a passagem de íons por ele, 100 milhões de íons de potássio passam por segundo nesse canal. E aqui uma curiosidade é a picada de escorpião, ela, ou melhor dizendo, o veneno do escorpião, a toxina do veneno do escorpião, ela tem um peptídeo dentro dela que justamente bloqueia o canal de potássio no bichinho que o escorpião picou. Se você tomar uma picada de escorpião, você sente aquela dor infernal e você tem um sério problema fisiológico com a exceção daquele veneno dentro da sua corrente sanguínea. Por quê? Porque aquela toxina, aquele peptídiozinho que está dentro do veneno do escorpião, vai se ligar nos seus canais de potássio que estão presentes nas suas células e vai impedir a ação desses canais de potássio, eventualmente levando à morte daquelas células. Ele funciona como se fosse uma tampinha que se liga aqui em cima desse canal e bloqueia a ação desse canal. O segundo tipo de transportador que a gente vai ver é um carreador. O carreador, ele é diferente do canal no sentido de que ele não é um buraco proteico. O canal é um buraquinho. O carreador, ele é uma boquinha assim, ó. E ele fica abrindo e fechando, abrindo e fechando. Tá? No sentido de que a gente sempre tem uma das faces do carreador que está fechada e a outra que está aberta. Como a gente está vendo nessa imagem aqui. Ó. Então a gente está vendo que quando, olha para a parte de baixo aqui, o transporte de um solutozinho por um carreador. O soluto ele entra no carreador, aí o carreador fecha aquela parte onde o soluto entrou e ele abre do outro lado. Então a gente tem o que a gente chama aqui de uma mudança de conformação na estrutura do carreador para fazer essa abertura e fechamento. Então, se você enquanto o canal se você pudesse, né, olhar bem de pertinho, você conseguiria ver através de um canal pelo poro dele, se ele estiver aberto. Num carreador você não conseguiria ver através dele, né? Por quê? Porque a gente sempre vai ter uma das faces do carreador que vai estar fechado. A gente tem esse ciclo de mudanças conformacionais que vai fazer esse carreador ficar se abrindo ou fechando, tá? Por conta dessa necessidade, dessa mudança de estrutura, o transporte de solutos pelo carregador ele é mais lento. Então, veja lá, a gente estava falando no slide anterior, num canal de potássio que o transporte era 10 milhões de íons de potássio por segundo. Compara com um carregador aqui, ó, de 100 a 1000 íons de um determinado soluto por segundo. Ele é bem mais lento do que o canal no seu transporte. Só que ele tem alguns benefícios aqui, né? Então, o carreador ele pode transportar 2 solutos de uma vez, diferente do canal, né? Então, você pode ter, um exemplo fictício, só de potássio passando por um carreador só. Então, isso é bem legal. O carreador ele pode funcionar para transportar só mais de um soluto por vez. Um canal você nunca vai ver isso fazendo. Quando esses 2 solutos estão sendo transportados para o mesmo lado, na mesma direção, ou sei lá, os 2 de dentro para fora, os 2 de fora para dentro, a gente diz que esse carreador é um carreador simporte, ou seja, ele transporta os 2 solutos na mesma direção. Quando você tem um transporte dos 2 solutos de maneira diferente, enquanto um vai para dentro e o outro vai para fora, a gente chama esse carreador de um antiporte, que nem a gente está vendo na figura direita aqui do slide. Então, o solutozinho laranja está indo para dentro, enquanto o verde está indo para fora ao mesmo tempo. Então, isso é um carreador antiporte. Se você tem um carreador que transporta um soluto só por vez, você vai chamar ele de uniporte. Então, uniporte, um soluto por vez.
Simpote, 2 solutos passando por um carreador para o mesmo lado e antipote, os 2 solutos indo em direções diferentes. Uma coisa legal do carreador, também diferente do canal, é que ele pode agir contra um gradiente eletroquímico. Então, enquanto o canal a gente estava navegando sempre da maior concentração para menor concentração de um soluto, aqui você pode fazer o contrário. O carreador ele pode navegar contra um gradiente eletroquímico. Claro que isso vai requerer o uso de energia. Então, isso vai vir através de transporte ativo secundário, a gente vai ter uma quebra indireta de ATP, que vai dar origem a determinada energia que vai fazer o funcionamento desse carreador. Tá? Geralmente, como que isso vem? Como é que esse transporte ativo secundário funciona? Existe uma bomba que está quebrando ATP e gerando energia, e essa bomba vai transportar prótons para perto do carreador. É esse próton que vai servir como uma energia para fazer o transporte do carreador. Tá? Então, ó, dessa maneira que a gente está vendo aqui. Ó. Então, vamos imaginar que você tem um gradiente de prótons que foi gerado por uma bomba, a gente vai ver já como é que essa bomba funciona. Esses prótons eles se acumularam ali do lado de fora por atividade da bomba, e aí o carreador vai pegar esse gradiente de prótons aqui, ó, e usar ele a favor de um gradiente eletroquímico para gerar uma movimentação de um soluto contra um gradiente eletroquímico. Então, veja que o próton está indo a favor do gradiente eletroquímico e aquele compostinho laranja está indo contra o gradiente eletroquímico. Então, esse é o transporte ativo secundário. Um exemplo aqui de um carreador é o carreador de sódio em arroz, que faz com que a planta consiga crescer em ambiente salinizado. Então, esse carreador de sódio vai atuar para manter essa planta sempre ativa em um ambiente, mesmo se ele estiver cheio de sal no solo em que aquela planta está crescendo. E aí, por fim, a gente tem a bomba. A bomba, ela sempre vai funcionar contra um gradiente eletroquímico. Tá? E o funcionamento da bomba ele vai exigir uma quebra de ATP. Então, a gente vai gerar energia através de quebra de ATP e essa energia vai permitir com que a bomba funcione contra o gradiente eletroquímico. Aqui é um exemplo de uma bomba que a gente estuda bastante nas nossas aulas de ensino fundamental e ensino médio, a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela serve para transportar sódio e potássio contra gradientes eletroquímicos usando a energia do ATP. Então, a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem, o ATP aqui embaixo, né, a membrana plasmática e a bomba de sódio e potássio. Então, a gente quebra ATP para transportar sódio para o lado onde ele está mais concentrado e depois usa aquela energia também para transportar o potássio para o lugar onde ele está mais concentrado. Então, sempre contra um gradiente eletroquímico. É importante a gente salientar aqui, só fazendo uma vírgula na história das bombas, que eu estou falando aqui de uma bomba de potássio. Aí alguém pode estar pensando, poxa, mas você falou de canal de potássio lá nos slides anteriores, né? Pessoal, os nutrientes eles podem ser absorvidos e transportados por canais e bombas e carreadores diferentes. Tá? Então, a gente pode ter, numa mesma célula vegetal, uma bomba de potássio, um canal de potássio e um carreador de potássio. Então, esses nutrientes podem ser absorvidos por transportadores diferentes. Olha que interessante aqui, ó, juntando o funcionamento da bomba com o funcionamento do carreador. Muitas vezes a gente vai ter o que a gente chama de bomba de prótons, que são bombas que funcionam basicamente para transportar prótons de um lado da membrana para o lado onde ele está mais concentrado. Tá? Então, que nem a gente está vendo aqui, ó, nessa figura no lado esquerdo. Tá? A gente pega uma bomba e usa energia direta de quebra de ATP para transportar esse próton para o lugar onde ele está mais concentrado, ou seja, contra um gradiente eletroquímico. Qual é a ideia de fazer isso? É a gente gerar esse gradiente eletroquímico. A gente está meio que forçando o funcionamento de uma bateria aqui, vamos dizer. Tá? Quando a gente empurra esses prótons para o lado de lá da membrana, a tendência desses prótons é que eles voltem para o lado de cá. E a gente pode fazer isso usando um carreador. Ó. Então, o carreador pega esses prótons e volta eles para o lado onde eles estão menos concentrados. Só que aí o carreador fala para esse próton, ó, eu te transporto, mas ao mesmo tempo eu quero transportar uma outra coisa para o outro lado. Então, é assim que funciona, que a gente liga o transporte ativo primário do secundário. Né? Então, a bomba gera, através do transporte ativo primário, um gradiente de prótons que depois vai ser utilizado por um carreador para transportar coisas contra um gradiente eletroquímico usando o transporte ativo secundário. Essa descoberta, inclusive, desse tipo de funcionamento, dessa movimentação de solutos e prótons para gerar essa bateria, né, gerar esse potencial eletroquímico para mover outras proteínas, deu o prêmio Nobel de Química para o Peter Mitchell,
que descobriu esse funcionamento, né, de essa geração de energia que acontece dentro da membrana plasmática, esse transporte de prótons para gerar essa energia para funcionamento de outras proteínas. Eu quero muita atenção no sentido de que a membrana ela é complexa, ela tem vários transportadores dentro dela, atuando na movimentação de nutrientes na célula vegetal, redistribuindo os nutrientes entre uma célula vegetal e outra, e até dentro da célula vegetal. Então, a gente está vendo aqui a membrana plasmática, e lá dentro, né, a gente está vendo o vacúolo. O vacúolo é uma membrana, ele tem uma membrana que também tem transportadores. Então, a gente pode ter movimentação de nutrientes para dentro da célula vegetal e depois para dentro do vacúolo, lá dentro da célula vegetal. E aí o vacúolo funciona como se fosse um local de armazenamento de nutrientes, né? Um reservatório de nutrientes, como está descrito aqui no slide. Só que, claro, isso é dentro da célula vegetal. A gente pode ter movimentação de solutos entre células vegetais, né? Então, essa figurinha aqui, ó, desse artigo de 2014 é bem legal porque ela mostra para a gente como que uma planta inteira pode ser vista como um monte de transportadores conversando entre si, né? Então, você tem transportadores que retiram nutrientes do solo e levam esses nutrientes para a raiz aqui embaixo. Aí outros transportadores carregam esses nutrientes no xilema e no floema. Outros transportadores descarregam esses nutrientes lá nas partes aéreas. Outros transportadores movimentam esses nutrientes para dentro do vacúolo e assim vai. Com isso, a gente encerra esse nosso assunto da interface solo-planta, essa nossa trilogiazinha aqui de vídeos a respeito da interface solo-planta. Em breve, a gente vai conversar a respeito dos dois vasos condutores que nós temos de seiva dentro da planta, que é o xilema e o floema, tá bom? Mas isso é assunto para uma outra aula. Até mais!